O mundo dos quadrinhos, ele não é composto apenas de DC e Marvel, mas existem diversas outras editoras que lançam quadrinhos de super-heróis e até mesmo quadrinhos alternativos. E nos anos 30, nessa fase ali, pré e pós-Superman, da Action Comics número 1, nós tivemos uma quantidade enorme de heróis surgindo. E é sobre esses heróis que falaremos hoje, sobre Heróis Esquecidos número 0. Esse quadrinho aqui vai mostrar diversos heróis desse período, de outras editoras, e que fizeram parte do universo dos quadrinhos, tiveram sua importância, e muitos desapareceram, mas ressurgiram também. E eu vou contar todos esses detalhes depois do like de vocês, isso mesmo. Deixe esse like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me fala aí, você conhece alguns dos personagens dessa época? Bota aí nos comentários. E é claro, se inscreva no canal ativando o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. Augusto é quem vos fala, e hoje é dia de Heróis Esquecidos número 0. Esse quadrinho aqui, como eu falei, é o número 0. Nós já tivemos o número 1 e o número 2 lançados. Vou deixar as capas aqui para vocês verem, do número 1 e do número 2. Mas aqui nós vamos falar sobre diversos personagens, tá? Que ficaram realmente esquecidos. Muitos deles eu nem sabia da existência. Para ser sincero, eu acho que só conhecia um aqui. Sem brincadeira, só conhecia um. E aqui quem compilou essas histórias, né, conseguiu organizá-las, foi o Leandro Luigi Del Manto, que é um brasileiro. Ele deixou até aqui uma dedicatória. Valeu mesmo, Luigi. Muito obrigado. Gostei muito do quadrinho falando nisso. Um detalhe interessante é que, além de colocar algumas histórias dos personagens, nós temos também, né, como vou botar aqui o primeiro personagem, que é o Ant-Man, The Amazing Man. Esse é um personagem que eu nem sabia da existência, nunca tinha ouvido falar. Sério, nunca ouvi falar mesmo. Sei que teremos outros personagens aqui nesses quadrinhos, né? Nesse compilado, nos próximos volumes, como o próprio Demolidor, o Daredevil, não o Demolidor que a gente conhece, tá? O Matt Murdock, é outro Demolidor. E aqui nós vamos conhecer o Amazing Man, o Ant-Man, The Amazing Man. Essa é a primeira história dele. E a partir daqui, na verdade, a primeira história dele nesse quadrinho, né? Essa aqui é a sua história número 11, que o Luigi escolheu para colocar no volume 0. E aqui, o legal é que ele dá uma explicada no histórico do personagem. Não só desse, mas dos outros também. Isso é bem legal, ele vem mostrando quem foi o criador. Nesse caso aqui foi o Bill Everett, que escreveu esse personagem nos anos 30, no final dos anos 30, nos anos 30 e nos anos 40, que é 1939. Aqui nós temos também o Blue Beetle. Esse mesmo, o Besouro Azul. Não, e eu não estou falando do Jaime Reyes, nem do Ted Kord. Esse aqui é Dan Garrett, o primeiro Besouro Azul. E essa aqui são as primeiras histórias dele mesmo. A primeira aparição do personagem, porque ele tem uma origem diferente, né? Nós tivemos retcons com relação a ele. Aqui nessa época ele não era da DC Comics. E aqui nós vamos ver também um resumo da história dele. Que foi lançado também em 1939. Olha só que curioso, né?
Essa aqui já é a história do Sansão, e qualquer semelhança com o Sansão da Bíblia não é mera coincidência. Pois é, o criador do personagem, Alex Boone, ele criou o personagem pensando realmente no Sansão da Bíblia. Pegando como se o poder dele fosse passado para frente, de maneira hereditária. Ele é um personagem absurdamente forte. Tá? Aqui a gente está vendo um personagem que também é dos anos 30, né? Final dos anos 30, lá em seu primeiro. Acho que o primeiro quadrinho dele foi em dezembro de 39. Ele foi criado por Alex Boone, mas acredita-se que isso é seria um pseudônimo do Will Eisner. Isso mesmo, Will Eisner que a gente conhece, do prêmio Eisner. E aqui vem mostrando um pouquinho da história do personagem. Nós temos também o Flama, que foi supostamente escrito por Basil Berrold, que é um personagem com poderes interessantíssimos. E uma coisa meio curiosa, né? Muitos desses personagens têm alguma coisa ligada ao Tibete. Sempre tem. E esse personagem não é diferente. Mas ele tem um poder bem legal, bem diferentão mesmo. Ele também foi lançado em 1939. E é um personagem bem curioso que me chamou a atenção. Nós temos também o Arqueiro, o Arrow. E não estou falando do Arqueiro Verde. Nós estamos falando do nosso conhecidíssimo Oliver Queen. Não, esse aqui é outro personagem. Ele é um personagem bem diferente mesmo. O Oliver Queen, ele tem um ar mais heróico. Esse aqui tem um tom até mais sombrio. E aqui nós vamos ter também um breve resumo do personagem. Por sinal, chamou bastante atenção. E é curioso que muitos desses personagens, eles têm histórias curtas. A sua trajetória foi muito curta. De todos aqui, na minha opinião, o que teve a trajetória mais longa foi o Dan Garrett, como Besouro Azul. Porque ele apareceu dessa forma, depois tivemos um retcon, assim que a DC comprou os direitos do personagem, eles reformularam, colocaram ele até como mentor de Ted Kord. Depois disso, atualizaram mais uma vez, colocando ele ainda como mentor do Ted Kord e tendo uma importância ainda maior na vida do Jaime Reyes, porque eles alteram a fonte de poder dele. Cara, é bem curioso mesmo. E por último, o Dr. Mystic, que é essa última história aqui que só tem 2 páginas. Exatamente. Mas ele é um personagem também criado nesse mesmo período, né? Só que supostamente escritos por Jerry Siegel e Joe Shuster, os mesmos criadores de Superman. Pois é. E aqui a história dele é um pouquinho mais antiga. Na verdade é basicamente a mesma coisa, né? Anos 30. Só que acho que é um pouquinho mais antiga. Cara, esse quadrinho, ele realmente me surpreendeu. O legal é que tem até palavras cruzadas no final. Que nem acontecia nos jornais, né? Com as tirinhas de quadrinhos. Isso eu achei muito legal. Isso aqui é o número 0. Pô, cara, eu achei muito bom. A arte em si, ela varia muito de acordo com os desenhistas da época, mas não tira o seu mérito. Na verdade, acho isso muito maneiro. Dá uma modificada ainda maior nas histórias. Mostra como cada um dos autores via seus personagens. E esse compilado do Heróis Esquecidos traz toda essa bagagem histórica no universo dos quadrinhos da Era de Ouro. Época essa que tivemos muitos personagens. E muitos desses personagens aqui foram trazidos de volta num quadrinho chamado Projeto Superpowers, que foi lançado aqui no Brasil pela Devir. Só que ela não fez muito sucesso.
Eu quase comprei o volume 1 uma vez, quase, mas há um bom tempo, deve ter uns anos já, porque me chamou a atenção. Ele foi desenhada pelo Alex Ross. Eu gosto muito da arte do Alex Ross. É aquele quadrinho que você compra pela capa. Mas parece que não fez tanto sucesso assim, infelizmente. Porque é difícil você pegar personagens tão antigos como esses e trazer para um público mais jovem. Esses personagens casam muito bem com com pessoas mais velhas, né? Pessoas que viveram essa fase nas histórias de quadrinhos que foram lançados até aqui no Brasil, nos anos 50, né? Pegaram ainda essa fase. Então, para quem é mais novo, fica um pouco mais complicado. Mas se você é um cara que gosta de quadrinhos, que gosta de apreciar a nona arte, conhecer histórias diferentes, de épocas diferentes, Heróis Esquecidos é uma excelente pedida. Eu recomendo muito que você adquira. Para você adquiri-la, você pode vir no site da rede SGN, que está aqui na descrição do vídeo, para você ir lá e comprar o quadrinho. Porque, olha, vai valer a pena. Eu já sei que em um dos volumes teremos o Capitão Marvel. É o Capitão Marvel que nós hoje chamamos de Shazam. Nas primeiras histórias dele também vão estar ali. Então, se você quer pegar essa fase do personagem, tá aí uma ótima pedida para você. Aproveite e adquira Heróis Esquecidos, porque vale a pena. É um excelente quadrinho com uma bagagem enorme das histórias da nona arte. Então, fica aí a minha dica para vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouquinho mais curto, é verdade, mas não tira a importância dessas histórias em quadrinhos tão interessantes, com personagens magníficos e que sim chamam muita atenção pela época em que foram lançados. Eu espero adquirir logo o volume 1 e o volume 2, porque estou muito curioso, especialmente para as histórias desses personagens que foram apresentados aqui, e até alguns que eu não li, como o Daredevil. Estou curioso com as histórias dele. E para você que não conhece esse estilo de quadrinhos, seja muito bem-vindo ao canal Arte Nerd. Aqui a gente fala sobre diversos quadrinhos, sejam de super-heróis ou até mesmo quadrinhos alternativos. E para você ficar sabendo sempre que tem vídeo novo, você tem que estar inscrito aqui no canal. Isso aí, ative o sininho de notificação, deixe o seu like que ajuda muito a gente também. Comenta aí se você já leu esse quadrinho, se você já adquiriu ele. E, claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!